Jornalista Beto Almeida, nós vamos ter a partir de hoje uma série de debates na Comissão Especial da Câmara dos Deputados para discussão sobre a reforma previdenciária. É o momento para os deputados federais apresentarem emendas ao texto original apresentado pelo governo federal. E aí, todos temos que ficar atentos ao que virá por aí nos próximos 2 meses. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. E aí é que o bicho começa a pegar, como se diz. São 11 debates na comissão especial, naturalmente que também agora começa para valer, Luciano, a questão da apresentação de emendas. O próprio relator da comissão, da Previdência na comissão especial, ele já admite, por exemplo, que há maioria hoje, Luciano, para tirar do texto as mudanças que se referem à aposentadoria rural e ao benefício de prestação continuada. Esses são os 2 pontos, Luciano, que eu acho que até o governo já está admitindo, não vai criar polêmicas em relação a isso. A grande preocupação é se a proposta, essa nova Previdência, ela vai ser, dentro do bojo geral dela, vai ser, como se diz, desidratada. Ou seja, se outros pontos durante a fase de apresentação das emendas, vai desidratar a ponto de reduzir aquela economia projetada de R$1 trilhão, pelo menos nos próximos 10 anos. Qual é a grande questão agora, Luciano? É que vão entrar aí fortes corporações para atuar, principalmente nessas 2 frentes aqui. A questão dos servidores, das 3 frentes, a questão dos servidores públicos, dos policiais militares e a questão dos professores. Esses 3 pontos, essas 3 categorias que têm um forte poder de pressão, que tem inclusive representantes lá dentro da Câmara, com bancadas fortes, são esses 3 grupos que podem inclusive servir como ponto de inflexão para o governo, para saber se o governo vai realmente ceder ou não em muitos dos questionamentos que estão sendo feitos. Sem falar, Beto Almeida, na pressão da própria oposição e de aliados do governo federal que não aceitam a proposta de redução do valor do BPC para a metade do salário mínimo, mesmo que esse benefício venha a ser concedido a partir dos 60 anos de idade. E o governo também propõe nesse projeto de reforma previdenciária manter o valor do salário mínimo para o BPC, mas apenas para quem chega aos 70 anos de idade e nunca contribuiu para a Previdência Social. E outro jogo de pressão nasce dos sindicatos dos trabalhadores rurais, que estarão bem representados também na Câmara dos Deputados, por parlamentares que não aceitam, que rejeitam as alterações nas regras para a aposentadoria do homem e da mulher que trabalham no campo. O ponto que causa incômodo, Luciano, na questão do BPC é exatamente esse. É saber se prevalece essa tese do governo de querer dar apenas R$400 para os beneficiários que completam 60 anos, lembrando que o BPC não é exatamente uma aposentadoria, ele é um benefício, ele entra exatamente, por isso que há inclusive um questionamento em relação ao ponto se deveria se mexer nisso, porque na realidade não é uma questão específica e direta relacionada com previdência, não tem contribuição aí, o trabalhador não contribuiu, ninguém contribuiu, isso na realidade faz parte dos mecanismos de ações sociais que o governo tem para atender exatamente os idosos carentes e os deficientes que têm exatamente problemas com a sua subsistência. Então o que ocorre? O próprio PSDB já tirou um posicionamento sobre isso. Diz que quando se fala em mínimo, é mínimo. Ou seja, nada para se discutir além do salário mínimo.